Você já parou para pensar por que Deus ordenou aos hebreus que sacrificassem um cordeiro e marcassem com seu sangue os batentes das portas na noite da saída do Egito? Por que esse detalhe tão específico se tornou um memorial perpétuo para o povo de Israel? E, ainda mais profundo, o que tudo isso tem a ver com a cruz de Jesus Cristo? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma revelação transformadora das Escrituras. O Cordeiro Pascal do Êxodo não era apenas um símbolo de libertação histórica, mas uma poderosa profecia encarnada, um tipo espiritual que se cumpre plenamente na morte de nosso Salvador. Se você deseja enxergar Jesus em cada página da Bíblia e fortalecer sua fé na soberania e no plano eterno de Deus, permaneça comigo até o final. Porque o que vamos explorar aqui vai mudar para sempre sua forma de ler as Escrituras. E se, nesse momento, você sente desejo de crescer ainda mais na fé, de aprofundar sua comunhão com Deus e se tornar alguém mais preparado para ensinar, liderar e servir, então presta muita atenção no que vou te dizer agora. Se você deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus e entender mais profundamente as verdades das Escrituras, eu tenho uma indicação que vai transformar sua jornada espiritual. Clique agora no link que está na descrição e descubra como mergulhar ainda mais fundo nas riquezas insondáveis da palavra de Deus. Não perca essa oportunidade. Muitos cristãos enxergam o Antigo Testamento como um conjunto de histórias isoladas, desconectadas do Evangelho. Mas há algo muito mais profundo ali. Cada símbolo, cada rito, cada personagem e cada evento carrega em si a sombra de um plano maior, o plano da redenção em Cristo. A Bíblia não é um livro dividido em duas partes contraditórias. Ela é uma única narrativa com um único protagonista, Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para ele. E é exatamente através da tipologia bíblica que conseguimos enxergar essas conexões profundas. A tipologia é uma ferramenta que nos ajuda a identificar figuras reais do Antigo Testamento que representam realidades espirituais futuras. O Cordeiro Pascal é uma dessas figuras, e talvez uma das mais ricas em significado. Quando compreendemos isso, a cruz se torna ainda mais gloriosa e nossa fé mais sólida. O cristianismo não começou em Mateus, mas foi desenhado desde Moisés. Para compreender o significado do Cordeiro Pascal, precisamos nos situar na narrativa do Êxodo. Israel, o povo escolhido, sofria sob a opressão do Egito havia séculos. Deus, em sua fidelidade, levanta Moisés como libertador e começa a agir com sinais e maravilhas. As 9 primeiras pragas devastam o Egito, mas Faraó se recusa a libertar os hebreus. Então vem o juízo final, a morte de todos os primogênitos da terra. É nesse cenário que Deus estabelece um plano de salvação para seu povo. Cada família deveria selecionar um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano, e sacrificá-lo no 14º dia do mês. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas. Quando o anjo do Senhor passasse à meia-noite, ele não entraria nas casas marcadas pelo sangue. O julgamento passaria por cima. Daí vem o nome Páscoa, Pêssar em hebraico, que significa justamente passar por cima. Aquele momento marcava mais do que uma fuga. Era o início de uma nova identidade como povo redimido. Mas por que tantos detalhes? Porque Deus se preocupa com a idade, o sexo e a condição física do animal. Porque cada elemento era pedagógico, carregado de sentido profético. O cordeiro sem defeito aponta para Jesus, o santo e irrepreensível. O fato de ser separado dias antes representa a consagração e a observação pública que Jesus sofreu antes de sua crucificação. Nenhum osso podia ser quebrado, detalhe profético cumprido literalmente em João capítulo 19, versículo 36. Até os acompanhamentos da refeição, pães sem fermento e ervas amargas, são simbólicos. O pão sem fermento representa a pureza e as ervas, o sofrimento. Aquela refeição, tão concreta e aparentemente simples, era uma encenação viva daquilo que viria a acontecer no Calvário. Um povo liberto por meio do sangue, conduzido à promessa. O sangue, portanto, era o verdadeiro sinal. Ele não era apenas um gesto religioso. Era a linha que separava a vida da morte. Onde havia sangue, havia salvação. Onde não havia, o juízo caía com peso. O cordeiro não salvava por ser bonito ou simbólico, mas porque morria no lugar do primogênito.
A justiça divina foi satisfeita pelo derramamento de sangue inocente. Essa lógica, aplicada à cruz, é o que conhecemos como substituição. Jesus, o justo, morreu pelos injustos. O Filho eterno de Deus tomou sobre si o juízo que era nosso. Seu sangue é nossa marca, nosso escudo, nossa entrada na nova aliança. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu para que vivêssemos. Essa não é apenas uma bela metáfora. É a essência do Evangelho. As Escrituras reforçam essa conexão com clareza. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo escreve: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. João Batista, ao ver Jesus, proclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías, com séculos de antecedência, vê o Messias como um cordeiro manso sendo levado ao matadouro. E o livro de Apocalipse nos mostra esse mesmo cordeiro, agora glorificado, recebendo louvor eterno como o único digno de abrir os selos da história. Jesus não apenas preenche os requisitos do Cordeiro Pascal, ele os define. Ele é o cumprimento, a realização perfeita, o padrão eterno. O Cordeiro de Êxodo era apenas a sombra, Jesus é a realidade eterna. E é impressionante ver como o cumprimento se deu com precisão. Jesus morre exatamente no tempo da Páscoa judaica, no mesmo horário em que os cordeiros eram sacrificados no templo. Enquanto os sacerdotes estavam ocupados no altar com os animais, o Cordeiro de Deus entregava seu espírito no Gólgota. Não foi por acaso, foi cumprimento de uma agenda eterna. Quando Jesus institui a ceia, ele ressignifica completamente a Páscoa. O pão se torna seu corpo, o cálice, seu sangue. Ele diz: Fazei isto em memória de mim. A antiga celebração ganha um novo centro, não mais o êxodo físico do Egito, mas a libertação espiritual do pecado. A cruz se torna o novo marco da liberdade do povo de Deus. E toda vez que tomamos a ceia, estamos reafirmando essa aliança. Mas a ceia não aponta apenas para o passado. Ela nos âncora no presente, como expressão de comunhão com Cristo, e nos projeta para o futuro, como antecipação do banquete do Cordeiro. Assim como Israel era chamado a lembrar com temor e gratidão, nós também somos convidados à reverência. Não é um ritual mecânico. É um momento de renovação de votos, de exame interior, de adoração consciente. A tipologia do Cordeiro nos ajuda a não banalizar esse momento. Ao entender que cada elemento foi desenhado por Deus para apontar para seu Filho, nossa participação se torna mais profunda, mais sincera, mais viva. E é justamente por isso que precisamos tratar com seriedade esses símbolos. Paulo advertiu os coríntios quanto ao perigo de participar da ceia indignamente, sem discernir o corpo e o sangue do Senhor. Celebrar sem entender é como guardar a Páscoa sem lembrar da libertação. Quando esquecemos do preço pago, enfraquecemos a essência da nossa fé. Estudar o Cordeiro Pascal é, portanto, um chamado à maturidade espiritual. Uma fé sólida se edifica sobre entendimento, e o entendimento nos leva à adoração em espírito e em verdade. O Cordeiro também nos revela algo surpreendente sobre a eternidade. Em Apocalipse, vemos Jesus sendo adorado como o Cordeiro que foi morto, mas vive. Ele permanece identificado com o sacrifício, mesmo glorificado. Isso mostra que o céu jamais esquecerá a cruz. Toda lágrima enxugada, toda vitória conquistada, toda glória partilhada terá como fundamento a obra do Cordeiro. Nossa adoração eterna será centrada nele. E cada vez que dizemos digno é o Cordeiro, estamos nos unindo à adoração celestial que já acontece. Diante de tudo isso, o que isso muda na sua vida? Muda a maneira como você enxerga a Bíblia. Muda a sua relação com a ceia do Senhor. Muda a sua confiança no plano de Deus. Você não está sozinho. Você está debaixo de um sangue que fala mais alto que qualquer acusação. Um sangue que protege, que sela, que garante. O Cordeiro continua a falar. Sua voz ecoa nas Escrituras, em cada símbolo, em cada detalhe. Ele morreu, mas ressuscitou e está voltando. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa enxergar Jesus em cada parte da Bíblia.
E escreva nos comentários em que passagem do Antigo Testamento você já enxergou Cristo revelado. Vamos crescer juntos nessa jornada. E lembre-se, se você quer se aprofundar ainda mais nessa revelação, clique no link que está na descrição. Há um caminho de crescimento te esperando, um caminho de sabedoria, de ensino, de propósito. Que o Cordeiro seja sempre o centro da sua adoração, ontem, hoje e eternamente.